cones e triângulos de alertas. Apontamentos palpitantes sob a perspectiva espírita. Jorge Sen. Dedicatórias. Nestas épocas de grandes perturbações espirituais que ocorrem no seio do mundo espírita, Jorge Sen, o combativo escritor espírita, vem reforçar as diretrizes do mestre de Lyon, que sempre buscou o bom senso na compreensão dos problemas espirituais para alavancar o progresso da humanidade. Irmãos W. Explicação preliminar. Jorge Sen, escritor espírita, analisa temas da atualidade tendo como objetivo a difusão da doutrina espírita, destacando na medida do possível os ditames da reencarnação e da imortalidade da alma. Seus artigos sugerem melhor entendimento da vida mortal e devem ser apreciados por pessoas que não se contentam com a superficialidade da vida regida pela tirania do materialismo. O bem é a lei suprema do universo e o alvo da elevação dos seres. O mal não tem vida própria, é apenas um efeito de contraste. O mal é um estado de inferioridade, a situação transitória por onde passam todos os seres na sua missão para um estado melhor. Leon Denis. Apresentação do autor. Jorge Luiz Sen nasceu no antigo estado da Guanabara, atual Rio de Janeiro, no dia 18 de agosto de 1951. Vive a vida inerente àqueles que vieram ao mundo a fim de despertar para um projeto mais alto, acima dos prazeres da terra. Teve uma infância pobre, de pais separados, com mais 2 irmãos. Na juventude teve seu primeiro contato com fatos da mediunidade através de uma incorporação de seu irmão mais novo. Ficou impressionado, pois sabia que o irmão seria incapaz de dissimular um fenômeno de tal magnitude. Aquele episódio o levaria, mais tarde, a chegar às portas dos princípios codificados por Allan Kardec. Aos 20 anos de idade ingressou, por concurso, no serviço público, onde até hoje permanece. Foi durante 5 anos diretor do Inmetro no estado de Mato Grosso. Executou serviços profissionais junto à Universidade de Brasília, durante 4 anos, na condição de coordenador de provas práticas de concursos públicos realizados pelo CESP. Consorciou-se com Maria Eleusa aos 26 anos de idade. É pai de 4 filhos, sendo uma das filhas, a mais velha, portadora de lesão cerebral. Na maturidade da vida teve oportunidade de fazer cursos superiores. Possui a licenciatura de História e Geografia pelo Uniceub, Centro Universitário de Brasília. Sua vida espírita nesses mais de 30 anos de doutrina perfez conteúdos de muitas faculdades. Participou da fundação de alguns centros espíritas em Brasília e Cuiabá MT, onde teve publicado, em 1991, o livro Praeiro, Peregrino da Terra do Pantanal. Começou seu trabalho de divulgação ainda jovem em todo o DF. Engajou como articulista espírita, tornando-se sólido esse fato em Cuiabá, quando publicava Luz na Mente, um periódico que veio satisfazer o seu ideal na divulgação espírita. Foi redator e diretor do jornal União da Federação Espírita do DF. Vinculado a vários órgãos divulgadores da doutrina espírita, a exemplo de reformador da FEB, o Espírita do DF, o médium de Juiz de Fora, MG e palestrante nos mais diferentes lugares de DF, tem a oportunidade de levar a mensagem espírita a cidades próximas de Brasília, como Anápolis, Cidade Ocidental e outras. Sua diretriz inabalável continua sendo o compromisso de fidelidade a Jesus e a Kardec. Maria Eleusa de Castro, esposa de Jorge Sen. Prefácio. Fé, esperança, consolações. A fé e a confiança da criatura em seus destinos, é o sentimento que eleva à infinita potestade, é a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. A fé cega é como farol cujo vermelho clarão não pode traspassar o nevoeiro. A fé esclarecida é foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. Ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da dúvida,
sem ter padecido as angústias que embaraçam o caminho dos investigadores. Muitos param em esmorecida indecisão e flutuam longo tempo entre opostas correntezas. Feliz quem crê, sabe, vê e caminha firme. A fé então é profunda, inabalável, e habilita-a a superar os maiores obstáculos. Foi neste sentido que se disse que a fé transporta montanhas, pois, como tais, podem ser consideradas as dificuldades que os inovadores encontram no seu caminho, ou seja, as paixões, a ignorância, os preconceitos e o interesse material. Geralmente se considera a fé como mera crença em certos dogmas religiosos, aceitos sem exame. Mas a verdadeira fé está na convicção que nos anima e nos arrebata para os ideais elevados. Há a fé em si próprio, em uma obra material qualquer, a fé política, a fé na pátria. Para o artista, para o pensador, a fé é o sentimento do ideal, e a visão do sublime farol aceso pela mão divina nos alcantes eternos, a fim de guiar a humanidade ao bem e à verdade. É cega a fé religiosa que anula a razão e se submete ao juízo dos outros, que aceita um corpo de doutrina verdadeiro ou falso e dele se torna totalmente cativa. Na sua impaciência e nos seus excessos, a fé cega recorre facilmente à perfídia, à subjugação, conduzindo ao fanatismo. Ainda sob esse aspecto, é a fé um poderoso incentivo, pois tem ensinado os homens a se humilharem e a sofrerem. Pervertida pelo espírito de domínio, tem sido a causa de muitos crimes, mas, em suas consequências funestas, também deixa transparecer suas grandes vantagens. Ora, se a fé cega pôde produzir tais efeitos, que não realizará a fé esclarecida pela razão, a fé que julga, discerne e compreende. Certos teólogos exortam-nos a desprezar a razão, a renegá-la, a rebatê-la. Deveremos por isso repudiá-la, mesmo quando ela nos mostre o bem e o belo. Esses teólogos alegam os erros em que a razão caiu e parecem, lamentavelmente, esquecer que foi a razão que descobriu esses erros e ajudou-nos a corrigi-los. A razão é uma faculdade superior, destinada a esclarecer-nos sobre todas as coisas. Como todas as outras faculdades, desenvolve-se e engrandece pelo exercício. A razão humana é um reflexo da razão eterna. É Deus em nós, disse São Paulo. Desconhecer-lhe o valor e utilidade é menosprezar a natureza humana, é ultrajar a própria divindade. Querer substituir a razão pela fé e ignorar que ambas são solidárias e inseparáveis, que se consolidam e vivificam uma outra. A união de ambas abre ao pensamento um campo mais vasto, harmoniza as nossas faculdades e traz-nos a paz interior. A fé é mãe dos nobres sentimentos e dos grandes feitos. O homem profundamente firme e convicto é imperturbável diante do perigo, do mesmo modo que nas tribulações. Superior às lisonjas, às seduções, às ameaças, ao bramir das paixões, ele ouve uma voz ressoar nas profundezas da sua consciência, instigando-o à luta, encorajando-o nos momentos perigosos. Para produzir tais resultados, necessita a fé repousar na base sólida que lhe oferecem o livre exame e a liberdade de pensamento. Em vez de dogmas e mistérios, cumpre-lhe reconhecer tão somente princípios decorrentes da observação direta, do estudo das leis naturais. Tal é o caráter da fé espírita. A filosofia dos espíritos vem oferecer-nos uma fé racional e, por isso mesmo, robusta. O conhecimento do mundo invisível, a confiança numa lei superior de justiça e progresso imprime a essa fé um duplo caráter de calma e segurança. Efetivamente, que poderemos temer, quando sabemos que a alma é imortal e quando, após os cuidados e consumições da vida, além da noite sombria em que tudo parece afundar-se, vemos despontar a suave claridade dos dias infindáveis. Essencializados da ideia de que esta vida não é mais que um instante no conjunto da existência integral, suportaremos, com paciência, os males inevitáveis que ela engendra.
A perspectiva dos tempos que se nos abrem dar-nos-á o poder de dominar as mesquinharias presentes e de nos colocarmos acima dos vaivéns da fortuna. Assim, sentir-nos-emos mais livres e mais bem armados para a luta. O espírita conhece e compreende a causa de seus males, sabe que todo sofrimento é legítimo e aceita-o sem murmurar, sabe que a morte nada aniquila, que os nossos sentimentos perduram na vida de além túmulo e que todos os que se amaram na terra tornam a encontrar-se, libertos de todas as misérias, longe desta lutuosa morada, conhece que só há separação para os maus. Dessas crenças resultam-lhe consolações que os indiferentes e os sépticos ignoram. Se, de uma extremidade à outra do mundo, todas as almas comungassem nessa fé poderosa, assistiríamos à maior transformação moral que a história jamais registrou. Mas essa fé poucos, ainda, possuem. O Espírito de verdade tem falado à terra, mas insignificante número tem ouvido atentamente. Entre os filhos dos homens, não são os poderosos os que o escutam e, sim, os humildes, os pequenos, os deserdados, todos os que têm sede de esperança. Os grandes e os afortunados têm rejeitado os seus ensinos, como há 19 séculos repeliram o próprio Cristo. Os membros do clero e as associações sábias coligaram-se contra esse desmancha-prazeres, que vinha comprometer os interesses, o repouso e derruir-lhes as afirmações. Poucos homens têm a coragem de se desdizerem e de confessarem que se enganaram. O orgulho escraviza-os totalmente. Preferem combater durante toda a vida esta verdade ameaçadora que vai arrasar suas obras efêmeras. Outros, muito secretamente, reconhecem a beleza, a magnitude desta doutrina, mas se atemorizam ante suas exigências morais. Agarrados aos prazeres, almejando viver a seu gosto, indiferentes à existência futura, afastam de seus pensamentos tudo quanto poderia induzi-los a repudiar hábitos que, embora reconheçam como perniciosos, não deixam de ser afagados. Que amargas decepções irão colher por causa dessas loucas evasivas. A nossa sociedade, absorvida completamente pelas especulações, pouco se preocupa com o ensino moral. Inúmeras opiniões contraditórias chocam-se. No meio desse confuso turbilhão da vida, o homem poucas vezes se detém para refletir. Mas todo ânimo sincero, que procura a fé e a verdade, há de encontrá-la na revelação nova. Um influxo celeste estender-se-á sobre ele a fim de guiá-lo para esse sol nascente, que um dia iluminará a humanidade inteira. São Paulo, 03 de junho de 2015. Irmãos W. e Jorge Sen. 1. Sortilégios, pactos assombrosos, subjugações. Jorge Sen. Há poucos meses, em São Paulo, um jovem de 19 anos foi morto por sua própria mãe, possivelmente, por força de um ritual de magia negra. Quando foi presa, estava em crise psicótica, loucura ou possessão. Falava sobre demônios e assuntos satânicos, e 6 policiais foram necessários para dominar aquela senhora que pertencia a comunidades religiosas não convencionais da internet e que adotam o sacrifício humano. Conforme investigação policial, ela teria dito que o filho tinha que ser morto por um bem maior. O fato nos conduziu ao capítulo 9, versículo 16 do livro Atos dos Apóstolos, onde lemos o seguinte: o homem que estava possesso do espírito mal pulou sobre eles com tanta violência, que tiveram de fugir daquela casa, sem roupas e cobertos de ferimentos. Nawaz Legari, de 40 anos, um paquistanês adepto do ritual de magia negra, estrangulou seus 5 filhos por entender que o sacrifício conferiria a ele poderes mágicos. Legari matou desse modo suas 2 filhas e 3 filhos, com idades variando entre 13 e 13 anos, na madrugada de 9 de janeiro de 2015, na localidade de Saedjan, norte de Karachi. O assassino estudava magia negra e resolveu fazer o sacrifício para aumentar seus poderes.
Legare realizou uma odisseia espiritual de 40 dias chamada Shila, prescrita por um líder religioso local, com quem estudava alquimia. O paquistanês tentou inicialmente envenenar sua família durante o jantar, mas sua mulher o impediu após uma violenta discussão. A esposa e o filho mais velho decidiram passar a noite na casa de parentes, deixando os outros filhos com o pai, que os estrangulou um a um. Historicamente, quando o homem era ainda fisicamente parecido com os primatas, suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras, até que, transcorridos os anos, no mistério dos séculos, surgem os primeiros organizadores do pensamento religioso que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar das concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres egressos do egoísmo animalesco da irracionalidade. O homem foi levado a crer que os sacrifícios humanos poderiam agradar a Deus, primeiramente por não compreenderem Deus como sendo a fonte da bondade. Os povos primitivos e politeístas adoravam os deuses através de oferendas, cultos, rituais que geralmente comportavam sacrifícios de animais ou de seres humanos. Como nos esclarece a questão 669, de O Livro dos Espíritos, nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito, eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis, é que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada a muito mais valor, aos olhos de Deus, do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem, primeiramente animais e, mais tarde, homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. O espírita convicto não acredita no poder irrestrito das forças dos espíritos maus nos pactos de magia negra com os mesmos. Há, no entanto, encarnados perversos, no limite da loucura, que simpatizam com os espíritos inferiores, violentíssimos, e solicitam que eles pratiquem o mal, ficando então obrigados a servi-los, porque estes também precisam da recompensa pelo empenho no mal. Nisso, apenas, é que consiste o tal pacto. Em O Livro dos Espíritos, os benfeitores elucidam, por exemplo: queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo, chamas então os espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal, e para te ajudar querem também que os sirva com seus maus desígnios. Mas disso não se segue que o teu vizinho não possa se livrar deles, por uma conjuração contrária ou pela sua própria vontade. Nos sinistros casos analisados acima, podemos inferir sobre um processo de subjugação profunda, lembrando, porém, que a possessão é sempre temporária e intermitente, porque um desencarnado não pode tomar, definitivamente, o lugar de um encarnado. A rigor, o tema magia negra ainda não foi estudado de forma abundante pelos pesquisadores espíritas. Há pessoas que não acreditam na possibilidade da existência dos conjuros trabalhos feitos, como é às vezes conhecida a magia negra. No entanto, um estudo cuidadoso do tema em O Livro dos Espíritos, e na Revista Espírita, comprova que essas manobras mediúnicas, com a finalidade de prejudicar o próximo, são perfeitamente possíveis. Como citamos acima, na questão 549, Kardec inquire: há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Na resposta, os benfeitores demonstram de maneira categórica que é possível uma criatura evocar maus espíritos para ajudá-la a causar mal a outra pessoa. A resposta esclarece ainda que esse ato pode ser realizado por uma sequência de procedimentos conhecidos como conjuração, conluio com as trevas. Nas práticas de magia negra, os apetrechos materiais e os rituais são utilizados para fortalecer a má intenção nos maus propósitos projetados naqueles contra os quais se deseja prejudicar. A interferência espiritual é de espíritos inferiores, que se identificam com os seres encarnados,
também de qualidades morais inferiores, desejosos por afligir, enfermar ou até matar o próximo, ou ainda, ver realizados os interesses de ordem material. Se as criaturas visadas estiverem sintonizadas em faixas de equivalência vibratória, não tenhamos dúvidas de que serão atingidas por elas. O Espiritismo analisa a gênese do fenômeno da possessão como uma faculdade mediúnica desgovernada, e trata esse tipo de manifestação através do diálogo com o espírito subjugador, buscando compreender suas razões para esclarecê-lo e libertá-lo da sua própria ignorância e confusão mental. É bem verdade que os bons espíritos nos resguardam destes malefícios, mas não esqueçamos que urge termos mérito para tal assistência. 2. A pena de morte não resguarda a sociedade contra o criminoso. Jorge Sen registra a história que, durante a Idade Média, muitos pensadores foram excomungados pela Igreja e, com o aval ou o silêncio do monarca, condenados à morte. Qualquer avanço da ciência, que pusesse em xeque o ensinamento eclesiástico, era tido como obra do demônio e classificado como heresia. Tomás de Aquino achava louvável e salutar, para a conservação do bem comum, pôr à morte aquele que se tornar perigoso para a comunidade e causa de perdição para ela. Em 2013, últimos dados disponíveis da Anistia Internacional, houve 778 execuções no mundo, 96 a mais do que em 2012. Há cerca de 23 mil pessoas em corredores morte pelo mundo. Os métodos de execução variam. Decapitação, Arábia Saudita, eletrocução, Estados Unidos, enforcamento, Afeganistão, Bangladesh, Índia, Irã, Iraque, Japão, Kuwait, Malásia, Nigéria, Autoridade Palestina, Hamas, Sudão do Sul, injeção letal, China, Vietnã e Estados Unidos, fuzilamento, China, Indonésia, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Somália, Taiwan e Iêmen. A China não divulga quantas pessoas executa anualmente e alega que o número é segredo de Estado. A presidente do Brasil pediu clemência, por telefone, no dia 16 de janeiro de 2014 ao presidente da Indonésia, Joko Widodo, visando livrar da condenação à pena de morte de 2 brasileiros. Porém, não conseguiu remissão para Marco Acher Cardoso Moreira e Rodrigo Muxfeld, ambos condenados por tráfico de drogas. Dilma Rousseff destacou que o ordenamento jurídico brasileiro não comporta a pena de morte e que seu enfático apelo pessoal expressava o sentimento da sociedade. Porém, o Widodo é conhecido por manter uma postura rígida contra o tráfico de drogas. Por isso, além do brasileiro Marco Acher Cardoso Moreira, outros 4 estrangeiros serão executados. Fuzilamento, na Indonésia no domingo, que corresponde ao sábado no Brasil, 17/01 de 2015, um da Nigéria, um do Malawi, um do Vietnã e outro da Holanda. Será que a aplicação da pena de morte reduz os níveis de criminalidade? Nos Estados Unidos, a ampla maioria dos criminologistas avalia que não. Para eles, as execuções deveriam ser substituídas pela pena de prisão perpétua sem possibilidade de soltura, medida menos drástica e igualmente capaz de tirar os criminosos mais perigosos das ruas. Mas, um estudo de pesquisadores da Universidade de Houston afirma que cada execução no Texas preveniu entre 11 e 18 homicídios no estado. Por outro lado, uma pesquisa da Universidade de Michigan indica que 1 a cada 25 condenados à morte no USA é inocente. Em verdade, as estatísticas mostram que os Estados Unidos têm diminuído a aplicação da pena de morte e há um declínio do apoio popular à pena fatal. No Brasil, a rejeição à pena de morte é a maioria. Segundo pesquisa do Datafolha de 2013, 50% dos brasileiros acham que não cabe à justiça determinar a morte de uma pessoa, mesmo que ela tenha cometido um crime grave. Outros 46% se disseram favoráveis à punição. Mas,
Na pátria do Evangelho, uma cláusula pétrea da Constituição proíbe a pena de morte. Nos chamados programas policiais, exibidos no Brasil, os apresentadores, completamente vingativos, insistem pela legalização da pena de morte no país. Agindo assim, tais jornalistas justiceiros exacerbam a violência social. Há casos de linchamentos entusiasmados pelas mídias. Insistem tais jornalistas na tese da pena capital, com o chavão da legítima defesa da sociedade, contra os altos níveis de criminalidade, visando estabelecer a maior segurança dos cidadãos indefesos, diante da violência. Porém, será ilusão infeliz e criminosa a instituição de um Estado homicida e uma justiça assassina, para viabilizar a paz social através da crueldade do desforço. A pena de morte não livra a sociedade da ação maléfica do criminoso condenado. Matá-los não resolve, eles não morrem. Eliminar o corpo físico não significa transformar as tendências do homem criminoso. Seus corpos descerão à sepultura, mas eles, espíritos imortais, surgirão vivos e ativos, pesando negativamente no ar que respiramos. O que equivale a afirmar que o criminoso executado ganha o benefício da invisibilidade e passa a assediar pessoas com tendência à criminalidade, ampliando-a, causam estragos no psiquismo humano, na medida em que as pessoas se mostrem vulneráveis, psiquicamente, à sua influência. Em face disso, o espírito Humberto de Campo elucida em Cartas e Crônicas: um assassinado, quando não possui energia suficiente para desculpar a ofensa e esquecê-la, habitualmente, passa a gravitar em torno daquele que lhe arrancou a vida, criando os fenômenos comuns da obsessão, e as vítimas da forca ou do fuzilamento, do machado ou da cadeira elétrica, se não se constituem padrões de heroísmo e renunciação, de imediato, além-túmulo, vampirizam o organismo social que lhes impôs o afastamento do veículo físico, transformando-se em quistos vivos de fermentação da discórdia e da indisciplina. Aconselha Emmanuel: desterrai, em definitivo, a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás dos quadros de vossa penologia, e oremos, todos juntos, suplicando a Deus nos inspire paciência e misericórdia, uns para com os outros, porque, ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir, no ádito da consciência, o aviso celestial do nosso Divino Mestre: condenado à morte sem culpa, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O Espiritismo demonstra que a pena de morte desaparecerá, incontestavelmente, e sua supressão assinalará um progresso para a humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. A sociedade não tem o direito de matar legalmente, eliminando do tecido social um criminoso. Há outros meios de ele, o homem, se preservar do perigo, que não matando. Demais, é preciso abrir e não fechar aos criminosos a porta do arrependimento. Desta forma, é necessário que tomemos, urgentemente, um posicionamento definitivo contra a pena de morte, até porque a violência gera violência. A educação, a instrução religiosa, aliada à fé raciocinada, garantem a solução para os problemas da violência social. 3. Se há tantas evidências a favor da reencarnação, por que negá-la? Jorge Sen. Reencarnar é o regresso contínuo de um mesmo espírito à vida em diversos corpos. Reassumir a forma material é uma lei tão natural quanto nascer, viver ou desencarnar. Mas, se é tão evidente o fenômeno, por que, então, a maioria dos cientistas o desconhece? A razão é simples: a ciência ainda está sob o jugo do materialismo e não consegue explicar tudo. O conhecimento científico é limitado, e não obstante seja progressivo. As verdades aceitas pelas academias são consecutivamente efêmeras e provisórias.
Nem é necessário ser um cientista hoje para considerar normais os numerosos fenômenos que há menos de 6 séculos eram totalmente ignorados pelos cientistas da época: o movimento da Terra, as partículas subatômicas, a composição química da água, etc. Corriqueiramente o cientista revê suas teses da véspera. Contudo, o conhecimento humano só avança através de pesquisa e, efetivamente, os que negam a teoria da reencarnação jamais a estudaram cuidadosamente. Entretanto, alguns cientistas de renome que a pesquisaram concluíram tratar-se de fato inegável: Thomas Edison, William Crookes, Charles Richet e tantos outros pesquisadores que confirmaram cientificamente os mecanismos da pluralidade das existências, a exemplo de Ian Stevenson, Brian Lewis, Helen Duraldson, Eleon Bache, Edith Fiore, Pierre-Marie Félix Jonetti, Imendranath Banerjee, Milton H. Erickson, Maurice Netterton, Amit Goswami, Jun G. Keio, Frick, Harold G. Koenig, Jim Tucker, Hernani Guimarães Andrade e Hermínio Correia de Miranda, que trouxeram resultados notáveis sobre a tese reencarnacionista. O pesquisador Trutzardo narra em seu livro Children of Wilberforce, Reencarnation Today, a história do menino de 3 anos de idade, da região das colinas de Golã, fronteira entre a Síria e Israel, que afirmou ter sido assassinado com um machado em sua vida anterior. Surpreendentemente, o garoto indicou os lugares onde o seu corpo foi enterrado e o local onde foi oculta a arma do crime. Através de escavações foram encontrados um esqueleto de um homem e um machado. A criança também lembrou o nome completo do seu assassino, que diante das excepcionais evidências assumiu o homicídio. A história e a constatação dos fatos relatados pelo garoto de Golã foram testemunhadas pelo Dr. Eli Lash, conhecido por desenvolver um sistema médico de Gaza como parte de uma operação do governo israelense na década de 1960. A notícia foi bastante compartilhada nas redes sociais no início de 2015, após ter sido publicada na versão brasileira do site inglês Epoch Times. Entretanto, há quem afirme que não passa de enganação, segundo o ponto de vista do obscuro analista de sistemas, idealizador do site www.farsas.com. Diz o notório detetive virtual que cada um acredita no que quer, mas não há nenhuma prova científica de que a reencarnação exista de fato. A história publicada no Epoch Times é uma tradução de um artigo de 2014 sobre um livro de 2012 que narra um fato contado por um médico que morreu em 2009 e não pode ser comprovado. Portanto, o livro, o episódio, as provas cabais, as testemunhas são medíocres, meros elementos de farsas, ilusão, embustes, na convicção do arrogante analista de sistemas que evidencia robusta ignorância e total incompetência para opinar sobre fatos que não abrolham ao seu embaciado olho vivo virtual. Lembramos ao sumo detetive virtual que vários cientistas investigaram cuidadosamente casos de crianças que relatam memórias de vidas passadas. Foram verificados muitos casos em que os detalhes dados por crianças, algumas vezes com uma precisão extraordinária, correspondem a pessoas falecidas. Até porque, a reencarnação é uma lei natural há muitos milênios, conhecida como consta no antigo papiro egípcio. Antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. As pesquisas sobre a reencarnação não se limitam e nem cessam nas teses das personalidades apontadas acima. Estudos sobre esse tema crescem, constantemente. A física, a genética, a medicina, a neurociência e várias escolas da psicologia vêm sendo convocadas para oferecer o contributo das suas pesquisas. De start, avisamos ao lúdico e cético detetive virtual que atualmente, muitas universidades internacionais, legítimas referências máximas da ciência, já possuem grupos de pesquisa sobre este importante tema.
Seguramente chegará o dia em que a reencarnação também constará daquela lista progressiva de assuntos comuns. De onde se origina a minha convicção que expressa sobre esta questão? Em que me alicerço para afirmar com tanta segurança? Cumpre clarificar que a preexistência humana não tem sido componente de ilusão dos pesquisadores acima. É uma das convicções mais antigas da história. Conforme referimos antes, um papiro egípcio de 5000 a.C. já menciona. Outro, mais recente, batizado de Papiro Nana 1320 a.C., expõe: o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda de suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas essas vidas ser-lhe-ão reveladas. Na Grécia clássica, Pitágoras, 580 a 496 a.C., já divulgava a palingenesia, reencarnação. No diálogo Pedon, Platão cita Sócrates, 469 a 399 É certo que há um retorno à vida, que os vivos nascem dos mortos. Esta mesma certeza consta da maioria das religiões antigas, como o hinduísmo, budismo, druidismo, etc. A reencarnação está assinalada na Bíblia. Vejamos, Jeremias 1:4-5, foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, te conheci, e, antes que tu saísses do seu seio, te santifiquei e te estabeleci profeta entre as nações. Ou, no Novo Testamento, digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram. Ponto. Então os discípulos compreenderam que Cristo lhes tinha falado de João Batista. A hipótese de que tenhamos uma única vida é inteiramente incompatível com a admirável perfeição existente em todo o universo conhecido. A insustentável ideia de que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo, depois disso o juízo, nem merece comentários adicionais. A concepção de que, após a morte do corpo físico, nossas individualidades se percam em um enigmático nada é, certamente, risível, pois o grande jargão científico estabelece que na vida nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Portanto, se temos tantas evidências a favor da reencarnação, o que nos apresentam contra a mesma os opositores? Apenas a simples opinião dos acadêmicos que endeusam a densa matéria e de alguns obscuros e decrépitos teólogos. Todavia, queiram ou não queiram, gostem ou não gostem os descrentes e ignorantes, daqui a alguns anos, viremos a Academia de Ciência declarar esta admirável comprovação como, há 2000 anos, Jesus informou a Nicodemos: é necessário nascer de novo. 4. Onde deflagra a violência, o Espiritismo faz-se esteio da educação. Jorge Sen. A violência urbana ocorre na maioria das sociedades modernas em face do consumo do subproduto da agressão potencializada pela televisão, rádio, jornal, revista, mídias tecnológicas. Há diversos tipos de violências que normalmente sugerem ações organizadas de jovens que agem em grupo contra o patrimônio material e pessoas, comumente unidas às quadrilhas que demarcam territórios. A selvageria do homem civilizado tem as suas raízes profundas e vigorosas na mata espessa da violência. O homo brutalista tem as suas leis: subjugar, humilhar, torturar e matar. O utilitarismo das sociedades contemporâneas robotizou o homem, tornando-o um automato inconsequente. O mesmo cristão que se prostra diante das imagens frias dos altares das igrejas ou na idolatria pela Bíblia decorada nos templos, volta ao seu posto de mando para ordenar torturas canibalescas. O homem contemporâneo vive atormentado pelo medo, esse inimigo atroz que o assombra. Uma vez submetido às contingências da vida atual, de insegurança e de incertezas, sofre como resultado em transtornos graves da mente, pela angústia dissolvente da própria individualidade. Diz-se que o Oriente Médio é uma área violenta. Sim, é verdade,
Porém a América Latina é uma das áreas mais brutais e arriscadas da Terra, conforme demonstra o portal Business Insider. Das 50 cidades mais violentas ao redor do mundo, 16 estão no Brasil. A pátria do Evangelho é grande produtora de armas, contrastando com o compromisso espiritual. Por isso cremos que proibir sua comercialização no mercado interno é a prática recomendável, pois o problema seria atacado diretamente em sua origem. No coração do mundo, o homicídio é o crime mais comum. Além dos assassinatos, o tráfico de drogas, guerras de gangues, instabilidade política, corrupção e a pobreza influenciam na alta violência nas cidades listadas pelo portal Business. Obviamente esta análise é restritiva, e tende a reforçar as diversas variáveis que pesam nos distintos atores que agem com brutalidade, sendo que as formas de selvageria empregadas e sua intensidade varia muito. Portanto, o aumento da violência que se conhece desde o pós-guerra não é imputável a uma categoria específica de indivíduos, mas a uma generalização dos comportamentos agressivos nas diferentes camadas da população. Não se pode desconsiderar esses outros tipos de violências, não menos impactantes, como as que ocorrem diariamente no trânsito, as violências sexuais, os maus-tratos infantis ou as agressões conjugais. Muitos conflitos que antes se manifestavam em afrontamentos sangrentos atualmente foram transmutados nos diferentes tipos de agressivas competições esportivas. Todos tememos a violência, obviamente. Muitos erguem altos muros com fios eletrificados ao redor de suas residências, tentando manter a paz doméstica. Contratam seguranças para protegerem suas empresas e seus lares. Instalam equipamentos sofisticados que os alertem da chegada de eventuais usurpadores de seus bens. Contudo, existe outro tipo de violência que não damos atenção, e a que está fincada dentro de cada um de nós. Violência íntima, que alguns alimentam, diariamente, concedendo que ela se torne animal voraz. Paradoxalmente, pregamos a paz produzindo ogivas, canhões assassinos. Cobiçamos resolver os problemas sociais ativando a edificação dos presídios e bordéis. Esse progresso é o da razão sem a fé, onde os homens se perdem em luta inglória e sem fim. A atual situação de violência, maldade, injustiça, opressão dos poderosos sobre os fracos, tanto em nível de pessoas, como instituições e países, certamente terá que ceder lugar a uma nova era de paz, harmonia, fraternidade e solidariedade. Uma das soluções para a criminalidade seria desarmar a população brasileira através da proibição do comércio de armas de fogo em todo o país, ressalvada a aquisição pelos órgãos de segurança pública federal e estadual, municipal e pelas empresas de segurança privada regularmente constituídas, na forma prevista em lei. Naturalmente não somos ingênuos de ajuizarmos que é tão somente restrição, proibição, do uso de armas de fogo, por si só, equacione definitiva e imediatamente o problema da violência. Sabemos. É óbvio que a arma de fogo pode ser substituída por outras, talvez não tão eficientes. Na ausência de estrutura da aparelhagem repressora e preventiva do Estado, as armas de fogo continuarão chegando às mãos dos marginais e fazendo suas vítimas. Por isso, urge meditar que devemos aprender a nos defender, desarmando, antes de tudo, nossos espíritos, e isto só se consegue pela prática do amor e da fraternidade. É certo que a sociedade de hoje não está reduzida a ruínas irrecuperáveis. O espírito é chamado à função da viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. Há quem diga que a humanidade jaz em processo de desagregação. O espírita é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. O espírita, onde surge a destruição, converte sem apelo ao refazimento, onde estoure a indisciplina, faz esteio da ordem e, onde lavre o pessimismo, ergue-se, de imediato, por mensagem de esperança.
Por isso, a solução que a doutrina espírita apresenta para a violência é a educação em seu amplo aspecto. O espiritismo, essencialmente educativo, conclama-nos ao amor e à instrução que poderão formar uma nova mentalidade entre os homens. Até porque a violência é o fruto espúrio da ignorância humana, remanescente da agressividade animal explode na natureza graças às bases do egoísmo, o câncer moral que carcome o organismo social. O antídoto ao egoísmo é o altruísmo, amor ao próximo, abnegação. Por consequência, a melhor maneira de tornar uma sociedade justa e altruísta é a educação das gerações novas. Sabendo que, através da educação, formaremos caracteres saudáveis, deveremos investir tudo nesta obra libertadora, que é uma das mais elevadas expressões da caridade. 5. Saturnalicius Princeps, um rei sem penhas. Jorge Sen. Com o risco de sermos taxados de moralistas, num tempo em que se perdem as noções de moralidade, não podemos deixar de analisar criticamente alguns absurdos do mundo de Momo. Sem determinar regras de falsa santidade e árduos sermões impulsionados pelas cantilenas morais, não deixaremos de comentar sobre os prejuízos espirituais decorrentes das comemorações do Carnaval. Há muitos séculos o Carnaval era marcado por grandes festas, em que se comia, bebia e participava de frenéticas celebrações e busca incessante dos prazeres. Prolongava-se por 7 dias. No mês de dezembro, nas ruas, praças e casas da antiga Roma. Todas as atividades e negócios eram suspensos nesse período. Os escravos ganhavam liberdade temporária para fazer o que quisessem e as restrições morais eram relaxadas. Um rei, Saturnalicius Princeps, era eleito por brincadeira e comandava o cortejo pelas ruas. Não fossem os exageros, o carnaval, como festa de relação sociocultural, poderia se tornar um evento compreensível, até porque não admitir isso seria incorrer postura de intolerância. Há pessoas que buscam fazer do carnaval um momento de esperança, oportunizando empregos, abrigando menores, e isso tem o seu valor social. Entretanto, a bem da verdade, o grande saldo da homenagem a Momo se resume em 3 palavras: violência, ilusão e sensualidade. Reza a tradição que o folguedo de Momo surgiu permeando o mundo sagrado e o orbe profano. Sinceramente, não conseguimos compreender algo de abençoado nas folias momescas. Entretanto, em São Paulo há a escola de samba Dom Bosco, em Itaquera, zona leste da cidade, cujo presidente é um padre salesiano de 73 anos e o vice-presidente é um sacerdote de 37 anos que toca inclusive repinique, tambor com baquetas, na bateria. Além de celebrar missas, casamentos e coordenar projetos sociais, a dupla de sacerdotes obviamente participa dos ensaios da Dom Bosco. Ambos desejam arrastar 1.200 componentes ao sambódromo do Anhembi, e entre os sambistas constam baianas, passistas, seminuas, portanto, nada beatas, velha guarda e destaques. O enredo homenageia o fundador da congregação salesiana, Dom Bosco, 200 anos de amor ao próximo. Um presente para o mundo. Para os clérigos, idealizadores da escola de samba, a concepção da agremiação foi a saída encontrada para unir um grupo de jovens mais desregrado, que não estudava e era bastante desinteressado nas atividades educativas oferecidas pela obra social da igreja. Entretanto, tal artifício para atrair a juventude não tem sido apreciado por alguns fiéis e superiores da igreja romana. Isso nos remete a recordar a escola de samba Unidos do Viradouro que em 2011 levou para Sapucaí um carro alegórico carregando uma imagem do Chico Xavier. O médium de Uberaba foi representado por uma escultura, psicografando, cercada por 60 componentes, alguns deles espíritas, que fizeram uma performance de trabalho mediúnico. Santo Deus! Nada mais burlesco.
Será que o carnaval é apenas um festival de alegria, de paz e louvor? A princípio, o espiritismo não estimula nem recrimina o carnaval e respeita todos os sentimentos humanos. Porém, será que a farra carnavalesca, vista como uma manifestação popular, consegue satisfazer os caprichos da carne sem deteriorar o espírito? Será lícito confundir diversão passageira com alegria legítima? O carnaval é um desses delírios coletivos, cuja reverência a Momo representa a ocasião em que pessoas projetam o que há de mais irracional e de mais incivilizado em si mesmas. É verdade. O espiritismo nada proíbe, nada obriga, nem censura o carnaval, porém igualmente, não defende sua realização. Sabe-se que durante a folia de Momo são perpetrados abusos de todos os tipos e, mormente, desregramentos da carga erótica de adolescentes, jovens, adultos e até idosos, mal resolvidos, a consumo exagerado de álcool e outras drogas, instalação da violência generalizada, excessos esses que atraem espíritos vinculados ao deletério parasitismo magnético, semelhantes aos urubus diante de carcaças deterioradas, carniças. Os foliões de plantão reafirmam que o carnaval é um extravasador de energias reprimidas. Entretanto, nos 3 dias não são atenuadas as taxas de agressividade e nem as neuroses. O que se observa é um somatório da selvageria urbana e de desgraça doméstica. Após os festivais de erotismo surgem as gravidezes desatinadas e a consequente propagação de criminosos abortos. Acontecem graves acidentes de trânsito, aumento da criminalidade, estupros, suicídios, aumento do consumo de várias substâncias estupefacientes, alcoólicos, assim como o surgimento de novos drogados, disseminação das enfermidades sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS. Em síntese, se o carnaval é uma ameaça concreta ao bem-estar social, nós espíritas temos muito a ver com ele, porque uma das tarefas primordiais de cada espírita é a de lutar por dispositivos de preservação dos valores mais dignos da sociedade, sem que se violente, obviamente, o direito relativo do livre-arbítrio coletivo e individual, jamais nos esquecendo que no carnaval ocorre a obsessão nos seus vários matizes como consequência da invigilância e dos desvios morais. Somente poderemos garantir a vitória do espírito sobre a matéria, se fortalecermos a nossa fé, renovando-nos mentalmente, praticando bem nos moldes dos códigos propostos por Jesus Cristo, e não esquecendo os divinos conselhos do Mestre, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Em suma, cremos que não exista outro caminho que não seja o da abstinência sincera das folias de Momo. O bom senso nos convida a aproveitar o feriadão para entrosamento com os familiares, leitura de livros instrutivos, frequência a reuniões espíritas. Aliás, será coerente fechar as portas dos centros espíritas nos dias de carnaval, ou mudar o procedimento das reuniões. Existem alguns centros que fecham suas portas nos feriados do carnaval sem motivos racionais. Em verdade, o espírita pode participar de eventos educacionais, culturais ou mesmo descansar em casa, já que o ritmo frenético do dia a dia exige, cada vez mais, preparo e estrutura físico-psicológica para os embates pelo ganha-pão. Em face do determinismo da lei de evolução, um dia tudo isso passará, todas as manifestações ruidosas que marcam nosso estágio de inferioridade desaparecerão da Terra. Em seu lugar, então, predominarão a alegria pura, a jovialidade, a satisfação e o júbilo real, com o homem despertando para a beleza e a arte, sem violência, nem degeneração moral. 6. Os espíritos afirmam que nunca houve povos de ateus na Terra. Jorge Sen. A ameaça de um Deus todo-poderoso observando qualquer pessoa que sair da linha ajudou a manter a ordem em sociedades antigas. E novamente, insegurança e sofrimento podem ter ajudado a incentivar a consolidação de religiões com códigos morais mais rígidos.
Por inúmeros motivos, psicológicos, neurológicos, históricos, culturais e logísticos, especialistas acreditam que a ideia e crença em Deus provavelmente nunca desaparecerão. A obra Essência do Cristianismo, publicada em 1841, por Ludwig Feuerbach, entusiasmou filósofos como Engels, Marx, Davi Strauss e Nietzsche. Feuerbach considerava que Deus é uma invenção humana e que as atividades religiosas são usadas para a realização de desejos. Karl Marx e Friedrich Engels argumentaram que a crença em Deus e na religião são funções sociais, utilizadas para narcotizar a mente. Marx procurou alforriar o homem de Deus, entretanto algemou ao materialismo. Nos dias atuais tem crescido o número de pessoas que se declaram sem religião. No Brasil, até os anos 70, elas eram menos de 1% da população. Nos anos 90, 5,1%. Em 2013, mais de 15 milhões de brasileiros, em torno de 13% da população, dizem não ter religião, conforme o IBGE, segundo dados da Enciclopédia Britânica. Em 1994, cerca de 240 milhões de pessoas declaravam-se ateístas e mais de 900 milhões diziam-se não religiosas. Hoje, o grupo dos que se declaram ateus, agnósticos ou sem religião em todo o mundo, só fica atrás daqueles que se dizem cristãos, 2,2 bilhões de pessoas, e muçulmanos, 1,5 bilhão. Segundo uma pesquisa do Instituto Gallup Internacional, que entrevistou mais de 50 mil pessoas em 57 países, o número de indivíduos que se dizem religiosos caiu de 77% para 68% entre 2005 e 2011, enquanto aqueles que se identificaram como ateus subiram 3%, elevando a 13% a proporção dessa parcela. As nações que registram maiores taxas de ateísmo tendem a ser aquelas que oferecem a seus cidadãos uma estabilidade econômica, política e existencial relativamente alta. Paradoxalmente, os Estados Unidos estão entre os países mais ricos do mundo, mas apresentam altas taxas de religiosidade. Acadêmicos ainda estão tentando destrinchar os fatores complexos que levam um indivíduo ou uma nação ao ateísmo. Entretanto, existem alguns pontos em comum. Parte do apelo das religiões está na segurança que ela oferece em um mundo de incertezas. Para Pius Zuckerman, professor de Sociologia e Estudos Seculares no Pitzer College, na Califórnia, autor de Living the Secular Life, Vivendo uma Vida Secular, em tradução livre, há muito mais ateus no mundo hoje do que jamais já houve, tanto em números absolutos quanto em porcentagem da humanidade. Será mesmo? Quem sabe Zuckerman esteja equivocado. Carl Gustav Jung, num programa da televisão americana, disse que não acreditava em Deus porque sabia que ele existia. Voltaire afirmou que não acreditava nos deuses criados pelos homens, mas sim no Deus criador do homem. Sócrates nomeava Deus como a razão perfeita, e o seu educando Platão o designava por ideia do bem. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Porém, Mikhail Bakunin, da Rússia, sob a inspiração dos ideários do francês Proudhon, afirmava que a ideia de Deus implica a abdicação da razão e da justiça humanas, e a negação mais decisiva da liberdade humana e, necessariamente, termina na escravização do homem. O anarquista inverteu o aforismo voltairiano: se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo, afirmando que se Deus realmente existisse, seria necessário aboli-lo. Seguindo essa linha de crença pessoal, Stephen Hawking, um dos mais citados físicos teóricos desde Einstein, confinado a uma cadeira de rodas por conta de uma doença neuronal motora, MND, tem asseverado insistentemente que não há necessidade de invocar Deus para explicar a existência do universo. Garante que não existe nenhum paraíso ou vida após a morte.
sob o deslumbramento de sua estranha argúcia acadêmica, jaz continuamente negando a existência de Deus. No século XIX, Allan Kardec, o extraordinário filho de Leon, indagou os benfeitores do além, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. Os sábios espirituais responderam, num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Desde o século XIX